Olá, meu povo guerreiro, meu nome é Emanuel Dalbello, eu sou diretor de comunicação do Sindijus RS. Hoje é um dia muito importante e bem feliz para nós, que a gente está gravando o nosso primeiro vídeo de um novo canal de comunicação que o sindicato vai ter com a categoria e com a sociedade em geral, que é o nosso canal do YouTube, chamado Sindijus Informação. Esse canal tem como objetivo trazer entrevistas com pessoas de várias áreas para a gente discutir política, economia, direito, e também produzir alguns outros vídeos de formação política sobre temas importantes que ocorrem tanto no estado como no país e no mundo. Então hoje a gente escolheu um tema que é muito importante agora para nós pensarmos, que é a questão dos impactos na economia que a pandemia está trazendo, principalmente na economia do estado, e como isso vai afetar os servidores públicos no geral. Então hoje eu estou com a companhia aqui do meu querido amigo e companheiro de luta, aí, o Fabiano Salazar, que é coordenador geral do Sindijus RS. Vou passar a palavra para ele para dar um alô para vocês aí. Tudo bem, Fabiano? Tudo bom, né? Uma saudação especial a ti, Emanuel, nosso companheiro, diretor de comunicação, e ao nosso convidado também, que já vai apresentar e introduzir aí. Uma saudação especial aos nossos colegas, trabalhadores e trabalhadoras da Justiça. Espero que todos estejam bem aí nesse momento extremamente difícil que a gente está passando. Valeu, Fabiano. Então a gente tem um convidado bem especial hoje para conversar conosco, que ele é nosso assessor econômico do Sindijus, o Cid Cordeiro. O Cid, ele foi professor, ele é economista, né? É ex-professor da PUC do Paraná e da FESP. Ele era técnico do DIEESE, né? E assessora diversos sindicatos no país inteiro, como São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e no Paraná também. É um camarada muito qualificado que está conosco desde o início da nossa gestão, né? Já fez inúmeros trabalhos para nós, e então ele vem trazer um panorama geral aí do que está acontecendo no país e no estado. Então vou passar a palavra, Cid, para tu dar um alô pro pessoal aí. Uma saudação inicial aí. Bom, é o primeiro programa, né, da TV, né, do Sindijus, é isso, Emanuel? Isso mesmo. Olha, então é projeto piloto de estar iniciando também aí, como nós iniciamos o trabalho na gestão com vocês aí, né, desde o início, também fazendo esse primeiro programa aí, que eu acho que vai ser um canal muito importante de comunicação aí do sindicato com a categoria, da gente também estar podendo aí dialogar as finanças, tanto do Estado, do Rio Grande, quanto do TJ e do Rio Grande, né? Nessa questão orçamentária, financeira, fiscal, está discutindo aí os impactos financeiros da pauta do sindicato em relação à database e, principalmente, um tema que nós estamos trabalhando agora, que é o plano de carreiras e salários, né? Que nós estamos aí discutindo com o Tribunal de Justiça. Cid, obrigado por aceitar o nosso convite aí para fazer parte dessa conversa hoje. Então vamos entrar direto no tema aí. A gente está vendo, Cid, eu acho que todo mundo que está em casa, né, durante essa pandemia, nesse isolamento social que é muito importante que a gente faça, a gente está acompanhando no noticiário geral, tanto do país como do mundo inteiro, né, todos esses impactos que estão acontecendo, né, e a preocupação enorme que tem em relação aos empregos, em relação a como isso vai afetar os estados como um todo, no país e no mundo e no país. Aqui a gente está vendo tomarem diversas medidas, né, para tentar segurar essa crise que a gente vai enfrentar aí ao longo do tempo em decorrência dessa pandemia. Então eu queria que tu fizesse, Cid, aí para a gente introduzir o tema, uma breve análise da conjuntura que a gente está vivendo, né, principalmente aqui no país, no Brasil, sobre os impactos que já tem causado isso na nossa estrutura, né, e do que a gente vai enfrentar realmente daqui para frente. Bom, nós tínhamos iniciado o ano aí com uma expectativa, encerrado 2019, iniciado 2020, a expectativa era que a economia brasileira estaria crescendo em 2020 no patamar de 2,5%, 2,2%. Essa era a estimativa inicial. E com os resultados de fevereiro, a gente observou já uma queda significativa dessa expectativa, né? Então, a nossa economia ela já estava se desacelerando antes da pandemia, antes do Covid-19 aí. Tanto é que ali no mês de fevereiro, com os primeiros resultados de janeiro do ano e alguns resultados de fevereiro, as expectativas elas se reduziram para um crescimento para 2020 no patamar de 1% a 1,5%. Então, de novo, nós teríamos em 2020 um PIBzinho, né, como foi batizado o nosso PIB lá de 2019.
né? Então seria novamente um crescimento muito baixo para a nossa economia. Mas no meio dessa queda aí das expectativas, nós fomos apanhados, então, pela Covid-19. Então, esse quadro, ele muda significativamente, né? Essa expectativa de crescimento que nós tínhamos no patamar de 1% a 1,5%, ela reverteu, estamos passando hoje a trabalhar com recessão, né? Então, a expectativa inicial era que a recessão ficaria num patamar aí de 0,5% a 2%. Agora, hoje, a maioria dos analistas prevêem uma recessão para o país no patamar de 3% a 5% de queda no PIB. É uma queda significativa e, na verdade, é possível que a gente atinja uma queda até maior do que aquela recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. Essa é uma possibilidade também. E o outro fato é que essa recessão que nós estamos trazendo aí com essa situação nova, né, ela também arrasta também para o PIB de 2021. Nós vamos ter também consequências disso para o ano de 2021, que estava previsto um crescimento de 2%, e essas expectativas estão caindo também, né? Provavelmente não teremos recessão em 2021, mas teremos, sem dúvida alguma, um PIB menor do que se trabalhava anteriormente. Então, o Covid-19, o coronavírus, né, ele está trazendo consequências para a economia nossa, né, tanto em 2020 como algumas sequelas também para 2021. Né? Evidente que tudo isso aí depende muito como o governo vai reagir a isso tudo. Né? Então, esse impacto na economia e nas finanças do Estado, do nosso Estado aí, vai depender muito das decisões do governo e hoje principalmente do Congresso. Né? Por que eu digo principalmente do Congresso? Porque o governo tem jogado contra, né, nas medidas econômicas, sempre atrasadas, né, de baixo impacto, e o Congresso tem revertido essa situação. O Congresso é que tem ampliado as medidas de compensação, tanto para as pessoas, quanto para as empresas, quanto para os estados e municípios. Né? Então, essa atitude do Congresso, né, e a pressão da sociedade e que vai amenizar o impacto aí para a nossa economia. É bem sério que a gente tem para enfrentar aí, né? Tu trouxe dados importantes aí, Cid, sobre a questão do impacto no PIB, né, do nosso país, e eu queria te solicitar para fazer um apanhado aqui para o pessoal sobre esses estudos que tu está realizando para nós em relação às finanças do estado do Rio Grande do Sul, né? Esses dados preliminares que a gente tem do primeiro bimestre e as receitas do estado em março, essa análise de números, né, que está fazendo tanto do que entra no Estado, né, dos números da transparência. Eu acho que é importante a gente trazer esses dados aqui do Rio Grande do Sul para a gente ter uma dimensão do impacto no nosso Estado disso. Perfeito, Manuel. Bom, nós temos acompanhado aí as finanças do Estado, né, a receita principalmente, né, que isso sempre impacta aí no orçamento do TJ. Né, e também temos trabalhado e acompanhado a execução orçamentária do Tribunal de Justiça. Em relação às finanças do Rio Grande do Sul, o que nós observamos foi um bom desempenho que estávamos tendo da arrecadação, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Em março já houve, claro, já um impacto na segunda quinzena do mês de março. Né? Mas aí no bimestre, a receita tinha crescido aí 15%. Né? Se nós pegarmos ali os impostos, transferências correntes e outras receitas correntes também. Com esse desempenho menor de março, que ainda registrou crescimento de 2,5%, né, nós tivemos no acumulado do trimestre um desempenho de 11%, o que estava excelente diante de um quadro de conjuntura e um PIB crescendo aí nessa faixa, aí, como nós estamos falando ali, de 1,5%, 2%, né, e uma inflação aí no patamar de 4%. Então, vinha com desempenho bom aí nesse primeiro trimestre, né? Olhando esses dados aí iniciais. Bom, então esse desempenho de crescimento no trimestre de 11%, como acabamos de afirmar aí, é um bom desempenho diante da conjuntura, e principalmente olhando o Rio Grande do Sul, o efeito que a seca está tendo também na economia.
mas está absorvido aí nesses resultados também, né? E o outro fator, né, é que nós tivemos também toda aquela discussão do pacote, né, de retirada de direitos dos servidores, que não está refletido, evidentemente, na receita, mas vai começar a refletir na despesa do Estado, né? Então, nós temos aí, esse primeiro trimestre, o que estava apontando? Uma situação boa em termos de arrecadação, né? O Estado também teria, do lado da despesa, todos os efeitos do pacote, que foi ruim para os servidores, né, no caso, aí, porque retirou direitos, mas representaria aí uma queda da despesa para o Estado no decorrer do ano também, né? Então, nós tínhamos uma situação aí de receita muito boa nesse primeiro trimestre, mesmo diante de uma seca severa aí no Estado e de uma conjuntura já de desaceleração da economia em relação às expectativas iniciais. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui ao Cid, que é de interesse geral, não só dos nossos colegas, mas de todos que vão acompanhar aqui a nossa transmissão, né, nosso vídeo aqui do Sindijus, da TV Informação. Cid, tu já traçaste um panorama aí das finanças do Estado, né, no primeiro trimestre, aí, que o quadro não é esse exatamente que o governador até passou, né, ontem numa live que o governador passou para a sociedade gaúcha, né, de certa forma até fazendo um terrorismo, né, com os poderes e as instituições, né, que a situação é difícil, mas não é tão difícil quanto se imagina. E em relação ao orçamento do Tribunal de Justiça, o que tu poderia falar para nós também da tua análise do orçamento do TJ, nós que estamos aí agora na perspectiva de debater com o tribunal, com a nossa administração, plano de carreira, né, estamos na luta aí por melhorias para os servidores e para as servidoras da Justiça. Bom, tivemos uma briga o ano passado, e o sindicato também teve uma atuação nesse sentido, que foi o governador congelando aí o orçamento dos poderes, né, em relação aos valores de 2019. Nós fizemos análise para o sindicato, demonstrando que estava tendo crescimento da receita maior do que estava prevendo o governo, né, no ano 2019, e também que a expectativa que o governo colocava para 2019, para 2020, naquele momento, era baixa, né? Na verdade, nós fizemos o documento para o sindicato mostrando que estava subestimada aquela estimativa de receita para 2020, naquele momento lá que nós trabalhamos essas informações que estava sendo votada na Assembleia Legislativa, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Mas, enfim, passou como o governo queria, né? O orçamento tanto do Estado quanto para os demais poderes. E o que a gente observa em termos do TJ, né? Primeiro, o TJ tem uma disponibilidade de caixa boa, né? Atualmente, encerrou 2019 com 1 bilhão e 400 milhões de disponibilidade de caixa, sendo aí 1 bilhão e 200 milhões de recursos vinculados e 261 milhões de recursos desvinculados, né? Então, há um caixa aí no tribunal, uma disponibilidade de caixa, que é muito importante para você poder assumir as novas despesas, né? E assumir parte do que o sindicato tem colocado como pauta de reivindicação, e principalmente aí o PCCS, né? Em relação à execução orçamentária do bimestre, o que nós estamos observando no TJ, né? Está ocorrendo, como ocorreu também o ano passado, uma queda no gasto com o pessoal ativo. O ano passado só não teve a queda na despesa com o pessoal ativo, porque teve aquele reajuste de 16,38% para os magistrados, em janeiro, né, de 2019. Isso impactou muito a folha do TJ e ele encerrou, então, com o aumento do gasto em 2019 do pessoal ativo. Mas se a gente tirasse esse reajuste dos magistrados, teria também encerrado 2019 com queda no gasto com o pessoal, né? Neste bimestre, a folha de pagamento dos ativos tem uma queda aí de 2%, quando a gente compara o bimestre desse ano com o bimestre do ano passado. Então, isso é fruto do quê? Porque está tendo aposentadorias, né? E não está tendo reposição de servidores. Então, o quadro tem diminuído e isso reduz a folha, né? Por um outro lado, o gasto com aposentadorias e pensões teve um crescimento de 1,7%. E, no geral, então, nós temos aí um crescimento, aliás, o 1,7% é o crescimento
do gasto pessoal como um todo, né? Então, o gasto pessoal ativo cai 2%, o gasto pessoal no geral cresce 1,7%, por conta do aumento de pensões e aposentadorias e encargos também, né? Os encargos aumentaram e as aposentadorias estão aumentando porque os servidores estão saindo da ativa para a aposentadoria, né? Então, isso tem sido a dinâmica do gasto com o pessoal do TJ no primeiro bimestre. As despesas de custeio, houve uma queda significativa no bimestre, pode ser sazonal ou pode ser também já fruto, resultado de medidas administrativas que o TJ estava assumindo, né, diante do orçamento congelado que foi votado para 2020. Tá? Então, no geral, está um bom equilíbrio aí nesse sentido, né, esse ODC caindo, né, a preocupação de fato é o gasto com o pessoal, tá? Essa queda do gasto com o pessoal. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que os servidores sejam contratados, nós queremos que a nossa pauta seja atendida. Tá? Em relação ao repasse do Executivo para o TJ, os duodécimos, né, estavam acontecendo normalmente no bimestre, né? Ele foi, como estava previsto, dentro do orçamento, inclusive com um crescimento no repasse de 4%, quando a gente compara o primeiro bimestre de 2020 com o primeiro bimestre de 2019. Então, estava indo tudo tranquilo, né? Até eclodir aí essa questão da Covid, que muda completamente o cenário. A gente sabe também que essa questão da despesa com o pessoal, né, tem uma defasagem enorme de servidores, de mais de 30% hoje, que a gente sabe que nos afeta muito, né, tanto na rotina de trabalho, e daí ter essa margem aí também para a gente ver que está reduzindo o gasto com despesa de pessoal no tribunal, né? Pelo contrário do que muita gente pensa, né? Então é importante colocar esses dados aí. Cid, tu trouxe informações aí importantes sobre o que a gente já tem, né? E já consegue analisar de números, mas eu queria conversar contigo assim sobre a estimativa de impacto, se tem como a gente ter uma estimativa do impacto da Covid-19 nas receitas do estado do Rio Grande do Sul aqui, se já tem como projetar esse número para a gente ter uma noção já de como isso vai nos afetar, porque o governador já informou, inclusive, que vai diminuir o repasse dos duodécimos, né, que vão ter algumas alterações nesse sentido, inclusive está sendo debatido aqui entre os poderes, né, como isso vai se dar. Então é importante que a gente tenha esse panorama de como isso vai afetar as receitas do estado, né, aqui do Rio Grande do Sul. Certo. Bom, a gente tem visto manifestações do governo do estado, do próprio tribunal, e com algumas medidas já de restrição de gastos, né? Mas o que nós estamos observando é que nessa crise da pandemia, né, do Covid-19, o que ela traz? Ela traz muitas incertezas, né, porque pela primeira vez nós estamos tendo uma paralisação quase que total da economia ao mesmo tempo. É diferente de problemas que nós tivemos no passado, como a greve dos caminhoneiros, por exemplo, que ela atingia de fato a economia, mas era parcial, né, mesmo assim. Né? Ou outros eventos também nós tivemos, como a recessão de 2015, 2016, né? Que a economia continuava funcionando em desaceleração, em queda de fato, né? Mas continuava funcionando. Agora nós estamos tendo uma situação diferente de todas estas, né? E da nossa história também, que é uma paralisação quase que total das atividades econômicas, certo? Bom, primeiro aspecto que eu queria levantar, né? E a gente fazendo aqui muito um contraponto com a live que o governador fez no dia 9/4, né? Na quinta-feira. Primeiro aspecto, tá? Essa crise, ela vai repercutir nas finanças. Vai, sem dúvida alguma, né? Porque o que ocorre? O que é as finanças do Estado? Ela é uma arrecadação que ocorre pela venda dos produtos e serviços, né? Pela quantidade e pelo preço também das coisas. Então, por isso que a gente diz o seguinte, que as finanças do Estado, a receita, ela está muito vinculada ao PIB e à inflação. O PIB mede quantidade, a inflação mede variação do preço. Então, a arrecadação se dá por essas duas variáveis, principalmente, né? E com a crise, você afeta o PIB, né?
Tanto é que, como nós falamos inicialmente, a expectativa é uma queda do PIB de 3% a 5%. Então, teremos, sim, um impacto na arrecadação do Estado com queda, né? Principalmente aonde? Aí? No FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Tá? Por um outro lado, nós temos também aí um efeito da inflação, que também estava com uma expectativa de 3,5%, 4%, e essa inflação hoje está se trabalhando em um patamar de 2% a 3% a inflação. Tanto o PIB cai, quanto a inflação também teve uma redução, né? Então, isso, de fato, vai repercutir aí na arrecadação do Estado. A questão toda é a gente saber o seguinte, quanto vai impactar, né? Certo? O governo do Estado está falando de impactos variando aí para o ICMS de 1 bilhão a 5 bilhões de reais de queda, né? É possível, de fato, né? Porque eu trabalho principalmente com essa metodologia de avaliação, né? Da relação PIB-inflação sobre a arrecadação, certo? E que a gente fala em economia da elasticidade PIB-receita, elasticidade inflação-receita receita do Estado, tá? Então, vamos ter isso daí. Ocorre o seguinte, tá? No que o gráfico que o governador apresentou lá, ele apresentou por semana, né? Nós fizemos também esse levantamento aí para o sindicato. Os nossos números estão tendo uma pequena diferenças com o que foi apresentado ali, mas se trata que ali o governador trabalhou com nota fiscal eletrônica ao consumidor. E nós trabalhamos com todas as emissões de notas, né, os valores de emissão de nota. Então, dá algumas diferenças no que foi apresentado. Mas nós vamos também comparar com o que o governador apresentou, desagregando ali o que ele fez. Tá? Agora, ali ele não apresentou os dados do segundo período de abril. Ele só apresentou ali até do dia 16 de março, que começou, né, as medidas de isolamento, até o dia 3 de abril. E no dia 9 ele já tinha os dados, né, até o dia 8 de abril. Né? E quando a gente pega desse segundo período de abril, que é do dia 4 de abril ao dia 8 de abril, houve um crescimento dos valores emitidos de nota fiscal. Tá? É evidente que isto é daquele momento. Né? No mês todo nós deveremos ter, de fato, uma queda. Né? Mas o que a gente observa são números um pouco diferentes daquele. Tá? Do mês de março, houve, de fato, aí, se a gente pegar do dia 16 até o dia 31 de março, uma queda nos valores, pelo nosso levantamento aí, que fizemos para o sindicato, de 9%, certo? E na semana aí, do dia 4 ao dia 8, um crescimento de 12%, de 22%, e do dia 1 ao dia 8, que é todo o período de abril, os 8 dias de abril, uma queda de 8% nos valores de notas fiscais emitidas aí no Estado. Tá? Então, nós estamos observando o seguinte, nesse primeiro momento, o impacto está se revelando aí nesse patamar aí de 10%, tá? Pegando aí como referência as notas fiscais, os valores de notas fiscais emitidas aí no Estado. Tá? Então, esse seria o impacto inicial que nós estamos observando. Queria só destacar uma questão em relação à fala do Cid sobre as finanças do Estado também, já para introduzir um outro tema depois, que nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente tem um decréscimo em relação aos repasses para o judiciário. Então, ano após ano, a gente tem um decréscimo em relação ao que é repassado pelo governo do Estado, pelo Executivo, ao Poder Judiciário, que responde por aproximadamente 5% do orçamento total do Estado. Então, nós já estamos, como o Emanuel disse, com os nossos serviços praticamente engessados já, com dificuldades para poder operar, para poder prestar um serviço à sociedade gaúcha. A gente está com um déficit de servidores que é de 35%, e que ontem foi comentado pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça. Então, temos muitas dificuldades realmente de poder trabalhar e prestar os nossos serviços à sociedade com toda essa situação aí, com a própria asfixia no orçamento do Poder Judiciário e o que está sendo colocado daqui para frente também com um cenário de mais dificuldades ainda, não é? Então, é importante destacar isso aí, porque nós estamos vendo aí com um pouco mais de 20 dias aí da pandemia, que esse discurso aí
de que vai ter que ser feito mais um esforço, mais um sacrifício ainda por parte dos poderes e das instituições, ele está sendo muito comentado, né? Está sendo muito falado. Então, nos preocupa essa situação para nós. Estamos aí com todas essas dificuldades, prestando os nossos serviços aí, né? Então, Cid, queria ver uma questão contigo também sobre... Fabiano, em relação a isso, tá? Em relação a isso que você está comentando, antes de a gente ir para a próxima pergunta, eu queria dizer o seguinte, né? Que a estimativa que o Estado está trabalhando é de uma redução de 1 bilhão a 5 bilhões, certo? Bom, como o Estado hoje ele está engessado também em termos de obter endividamento e tudo mais, é importante frisar o seguinte, que, por isso que eu acho que o tom mais trágico e dramático ontem na live do governador, né, do dia 9, é que o seguinte, se confirmada essas expectativas aí, o governo teria que fazer de fato um ajuste. E só tem duas formas de fazer o ajuste no Estado. Uma é o custeio e a outra é o pessoal. Tá? Então, eu não tenho dúvidas do seguinte, e nós vamos discutir isso na sequência também, se a gente olhar esse quadro com esse pessimismo todo, quem vai pagar a conta dessa crise será novamente os servidores, mais do que já pagaram com o pacote do ano passado. Né? Porque é essa despesa que provavelmente o governo iria buscar esses recursos que vão faltar, né, para o orçamento do Estado. Mas, enfim, o sindicato tem feito uma luta aí muito importante, tanto junto aí à Assembleia Legislativa, junto ao Poder Judiciário, ao TJ local, como também a articulação que tem sido feita a nível nacional, com outras forças também, com outros sindicatos de TJs do Brasil como um todo, com as centrais sindicais, para a gente pressionar o Congresso para encontrar saídas para essa crise, para que novamente o servidor não pague essa conta como está dentro dessa perspectiva que os governadores têm apresentado. Exatamente, Cid, Emanuel, é isso que está colocado agora. Quem vai pagar a conta da crise? Eu acho que essa é a questão. Esse é o ponto nevrálgico aqui que a gente está discutindo, porque isso está sendo colocado para o servidor público, para a sociedade, para os trabalhadores, quando os verdadeiros responsáveis pelas crises, eles não estão respondendo. Né? Por que não se discute agora a taxação das grandes fortunas, que desde a Constituição de 1988 aguarda a regulamentação? Não se discute, não se debate também a auditoria e suspensão da dívida pública. Quer dizer, a saída mais fácil e a saída desse modelo, desse projeto econômico dos governos, tanto do governo federal quanto do governo estadual aqui, é promover o ajuste fiscal em cima dos servidores e aprofundar esse projeto aí de Estado mínimo. E é isso que nós estamos enfrentando agora, Cid, também, lá em Brasília, como aqui também no Estado, mas lá em Brasília agora, que está tramitando no Congresso Nacional, o PLP 149 de 2019, que é o Plano Mansueto, né, que causa grande preocupação ao conjunto da sociedade gaúcha, né? E a nós servidores, obviamente também, porque tem diversos dispositivos ali que atacam os direitos dos servidores públicos, vão atacar os direitos dos servidores públicos, aprofundando essa questão do ajuste fiscal. Gostaria que comentasse um pouquinho sobre esses projetos aí que estão tramitando lá em Brasília, de ajuda emergencial aos estados. Perfeito, Fabiano. Olha, bom, está bem na sequência do que nós estávamos conversando ali. Bom, o primeiro aspecto, né? A visão do Estado mínimo, que é essa visão neoliberal, que é a visão do Guedes e desse governo, sem dúvida alguma, a crise tem que ser paga pelos servidores, pelos usuários dos serviços públicos, que é a população de forma geral, reduzindo orçamento, reduzindo recursos para a saúde, para a educação, né? E nos atingindo diretamente nas nossas discussões enquanto servidores, né? De reajuste da database, plano de carreira, progressões e promoções, enfim. Na visão neoliberal, o ajuste tem que ser feito por aí. Né? Então, quem paga, essa pergunta que você falou, né? Que você fez, quem vai pagar o custo dessa crise? Na visão neoliberal, é os servidores e a população. Porque a receita que eles têm para a crise é você adequar as despesas à queda da receita. Né? Mas, felizmente, né, a nossa reação, a nossa articulação mudou esse jogo. Né? Então, nós estamos recuperando aí o que se diz na economia, uma visão keynesiana para você trabalhar
com crises como esta. E qual que é a diferença, então, da visão keynesiana com essa visão aí neoliberal? Então, repetindo, na visão neoliberal, o ajuste é feito adequando a despesa à queda da receita. Na visão keynesiana, o Estado, numa crise como esta, ele tem que complementar essa falta de recursos, né? E como o Estado complementa isto? Se endividando, aumentando a sua dívida, né? Porque daí ele salva a economia e depois a própria dinâmica da economia aumenta a receita e você tem condições de pagar essa dívida nova que foi formada, né? Então é essa dinâmica que você tem, né, da receita keynesiana e que está sendo adotada aqui, né? Aliás, né, a piada que corre entre os economistas, né, é que todo mundo virou keynesiano agora, até o Guedes, certo? Porque viram que é o seguinte, gente, se fosse a saída da solução pelo Estado mínimo, pelo neoliberalismo, seria uma catástrofe social nesse país, né? Imagina você adequar todos os gastos a essa queda forte que teremos, de fato, da atividade econômica. Iria afetar a população de uma forma muito profunda, né? Mas nós fizemos toda essa pressão, a sociedade fez, o Congresso também teve esse olhar, e o que nós estamos tendo? É um outro tipo de saída, né? E por isso que nós tivemos aí essa ajuda que o governo está dando aí para as pessoas vulneráveis, que é o abono emergencial de R$600, foi essas medidas aí para você complementar com seguro-desemprego, com o valor, não o seguro-desemprego em si, mas com o valor do seguro-desemprego, parte do valor do seguro-desemprego, né? A questão de redução de jornada e de salário, apesar que tem um papel importante dos sindicatos para tentar garantir aí a manutenção da renda do trabalhador, né? E também estamos tendo aí medidas para as empresas, que é a ampliação das linhas de crédito para as pequenas e médias empresas e para as grandes empresas também. Então, é uma saída muito diferente, né? Onde o Estado está abrindo linhas de crédito, né? Onde o Estado está também aumentando o seu orçamento, em vez de reduzir a sua despesa, aumentando a sua despesa, e, consequentemente, vai aumentar a sua dívida, mas também compreendendo isto, que o importante agora, primeiro, é salvar vidas. O segundo ponto importante, depois a gente retomar a economia com crescimento sustentável, que daí você consegue pagar essa dívida nova formada. Então, é essa em termos de dinâmica geral da macroeconomia aí para enfrentar a crise. Em relação aos estados, né, e por isso que nós estamos falando que eu acho que todas as medidas anunciadas de redução de despesa nesse momento, né, elas estão sendo precipitadas, se você considerar esse impacto todo nas finanças do Estado, por exemplo. Porque é o seguinte, já tivemos um ponto importante que o Congresso votou, que foi a compensação que os Estados vão ter com o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, né? Então, isso já passou no Congresso. O governador, inclusive, fala na live dele, porque o FPE não tem muita importância, porque, aliás, não é tão relevante, porque ele atende mais os estados do Nordeste. Mas não é essa a discussão que nós estamos tendo nesse momento. Essa discussão é de outro momento. É como é distribuído o FPE. O importante agora aqui é o seguinte, né? É que está garantindo uma compensação no FPE do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele iria ser menor que 2019 e você está recompondo isso para ser no mesmo patamar de 2019. Essa é a discussão importante. A mesma coisa está acontecendo com o ICMS, que o FPE e o ICMS, mas principalmente o ICMS de fato, são as principais receitas do Estado, né? E no ICMS, nós estamos tendo o quê? A proposta de compensação também do ICMS. Então, o que está sendo votado lá no Congresso, vai ser votado segunda-feira no Congresso, vai ser o que o Estado perder com o ICMS, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governador está estimando uma perda de 1 a 5 bilhões. Se perder isto, a União vai recompor isto, né? Então, nós teríamos o mesmo patamar de ICMS de 2019, certo? Então, gente, isso ameniza muito, né, a perda, porque eu diria o seguinte, se você juntar FPE e ICMS, isso é praticamente, aí estou estimando, depois a gente faz o cálculo exato, né, mas é aproximadamente 80% da receita. Tá? Então, nós temos os outros 20%, que vai ter uma dinâmica própria também, né? Alguns, por exemplo, IPVA, uma grande parte dele foi arrecadado já no primeiro trimestre, né?
Então você tem a particularidade desses outros 20%. Mas vamos imaginar que nesses 20% você tem uma queda de 5% da receita. O impacto no total do orçamento do Estado seria de redução de 1%, tá? Pela participação que ele tem nesse todo aí, né, da receita do Estado. Tá? Então, nós estamos tendo, na verdade, algumas compensações que vai mitigar o efeito do Covid-19 nas finanças do Estado. Né? Então, esse grau de medidas que o governo está anunciando de contingenciar o orçamento do TJ, do 10º do TJ, inclusive, não é necessário com essas medidas que já foram votadas do FPE e que serão votadas na segunda-feira do ICMS. Né? Vai, sim, possibilitar que o orçamento do TJ fique no patamar que foi votado na LOA, na nossa avaliação. E na questão do Plano Mansueto, Fabiano, que você perguntou, o Plano Mansueto é um plano que ajudaria as finanças do Estado, né, em termos de tratar a sua dívida, né, mas traria também um ajuste fiscal adicional ao Estado do Rio Grande do Sul, né, em gasto com pessoal, principalmente, e em investimento. Né. Então, o Plano Mansueto era uma ajuda que dava com uma mão, mas tirava muito mais com a outra mão. Né. Então, o Estado viveria um período aí de um forte ajuste fiscal, além do ajuste fiscal que já fez. Por isso também que o Congresso não está votando o Mansueto, substituiu o Plano Mansueto por esse plano de ajuda emergencial, que além de compensar o ICMS, vai permitir que os estados deixem de pagar a União, as dívidas com a União, até dezembro. Os estados já estavam conseguindo isso na Justiça por 6 meses, né? De abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, de abril a setembro, certo? Agora, essa ajuda emergencial vai estar ampliando até dezembro a suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União aqui em 2020. Né? Além disso, também, vai permitir os estados refinanciar as suas dívidas com o BNDES e a Caixa Econômica. Né? Também é uma das medidas que vai ser votada na segunda-feira. E também permissão do aumento do endividamento dos estados. Mas o endividamento, aumentar o endividamento, está jogando problema para frente. É aquilo que nós falamos da dinâmica, gente. Né? E pela urgência e emergência dessa situação que nós estamos vivendo. Né? O endividamento, nesse caso, se justifica, até porque você também pode discutir esse pacote como um todo, um alongamento da dívida que os estados têm dentro da negociação que já foi feita com a União. Então, acho que é o seguinte, né? Tem 2 fatores aí. Uma coisa é você olhar esse quadro todo com pessimismo e também com a receita neoliberal, que é reduzir as despesas. A outra coisa é você olhar esse momento também como uma oportunidade para o futuro, né? Que é você estabelecer o diálogo com a sociedade, né? O Estado, de fato, assumir o papel dele de, nesse momento, atuar com emergência, né? Inclusive se endividando, sim, né? Mas construindo os alicerces de uma sociedade mais solidária para o futuro, de uma sociedade de um pacto social, que você consiga sair dessa crise com um novo modelo de crescimento para o país, para o Estado e para a cidade. Né? É essa oportunidade que nós estamos perdendo, porque o discurso do governo é outro. Né? O discurso do governo sempre é contra essa possibilidade. Então, a saída que o governo está apontando, o governo federal está apontando, é uma saída onde você vai continuar com os problemas do país, em vez de buscarmos nesse momento isso que eu falei, né? O pacto social, né? A valorização da solidariedade, para você ser a semente de uma nova economia, de uma nova sociedade que nós teríamos a oportunidade com essa crise da pandemia que nós estamos vivendo. Bom, Cid, eu acho que essa tua fala final aí foi muito esclarecedora, né, na verdade, porque é bem isso que a gente precisa, né? Nesse momento que a gente está vendo agora, muitas atitudes estão sendo tomadas e culpando o serviço público, mas na verdade é o Estado quem está sustentando essa crise, né? O Estado, são os serviços públicos, da parte da saúde, a nossa justiça mesmo, que a gente está com uma campanha agora que a justiça não para, né? Os servidores tiveram que se adaptar de qualquer forma a essa nova estrutura, né, do teletrabalho, muitos
até levando processos para casa, que é uma coisa que a gente discorda, mas infelizmente está sendo adotada essa postura por parte de alguns magistrados, né? Mas então a gente teve que se adaptar e é o servidor que vai em muita parte manter, né, o Estado funcionando, manter as coisas funcionando, manter a saúde das pessoas, né, manter as pessoas vivas. Então é bem isso, a gente tem que fazer essa crítica muito forte ao sistema que a gente vive agora e como a gente pode mudar isso, né? E deu para ver que essa é uma obrigação de todo mundo, né? A gente viu até algumas manifestações, inclusive de governos mais liberais, como o governo de Emmanuel Macron na França, lá dizendo realmente que esse momento dessa crise, né, vai nos trazer uma nova realidade que a gente vai ter que repensar todo o sistema a nível global, né? Não só aqui no nosso estado ou no nosso país, né? E acredito que essa política econômica que está sendo tocada pelo Paulo Guedes aí é muito problemática a longo prazo para o nosso país e não vai nos trazer muita coisa boa. Mas eu queria, só para fazer um fechamento aí, que o Fabiano esclarecesse um pouco, o Fabiano pudesse trazer algumas informações importantes, porque dentro de toda essa questão que a gente debateu aqui agora, como é que as entidades, né, como é que nós dos sindicatos, como é que as entidades de nível federal, como a sociedade em geral, né, os servidores públicos, como é que a gente vai enfrentar isso, como a gente pode lutar, né, o que a gente vai fazer para conseguir mitigar todos esses problemas aí que a gente vai ter com a pandemia do Covid-19. Emanuel, Cid aí e demais colegas e as pessoas que estão nos assistindo, antes dessa questão é importante destacar o seguinte: nós vamos levar essa análise toda que o Cid está fazendo do orçamento do Estado e do orçamento do Tribunal de Justiça para a presidência do Tribunal também, como forma de contribuir até para esse debate, mostrar que a gente tem condições de continuar debatendo um PCCS com o Tribunal de Justiça, de discutir políticas e melhorias para os servidores e as servidoras, porque há condições dentro do orçamento, é possível que a gente continue debatendo isso com o tribunal. Nós estamos há 6 anos com o congelamento dos nossos salários, temos perdas salariais aí de mais de 100% nos nossos vencimentos, então a gente tem que continuar debatendo e discutindo com o Tribunal de Justiça. A gente vê que há disposição de diálogo para isso, a comissão lá está funcionando, vamos pleitear também a nossa participação nas instâncias de debate, de diálogo com o Tribunal de Justiça, nessa questão do PCCS. E é importante, Emanuel, como tu disseste aí, nós, enquanto sindicato, enquanto entidades de trabalhadores, estamos unidos, estamos mobilizados, integrados com outras categorias, com outras entidades aí, através da frente dos servidores públicos estaduais, através também da nossa federação, da FENAJUDE, que está trabalhando em sintonia com outras entidades e outras federações nacionais também, como a FENAJUF e também a FENAMP, né? Os nossos colegas aí dessas entidades estão até fazendo reuniões, mantendo reuniões também, para traçar estratégias conjuntas de ação nesse momento, para unificar mesmo a luta dos servidores públicos. Então, isso é fundamental. A gente está enfrentando um momento de muitas dificuldades agora, porque a gente não pode ir para a rua, não estamos conseguindo ir para a rua para nos mobilizar, para visitar os parlamentares, fazer esse trabalho que a gente sempre fez. Então, nesse momento, é muito importante a gente fazer essa mobilização virtual, aqui digital, que a gente está fazendo, para em seguida, em breve, dar prosseguimento à nossa luta na rua, como a gente sempre fez, dialogando, pressionando e fazendo esse debate com a sociedade civil, né, demonstrando que o servidor público ele não pode ser tratado como um vilão, né, que o serviço público ele é essencial para a sociedade. E nessa fala aí do Cid foi destacado justamente isso: a gente tem que defender o serviço público, tem que defender o Estado. E é essa a nossa função, isso que a gente quer fazer aqui através desse debate que a gente está promovendo nesse nosso novo canal de comunicação e vai fazer também enquanto entidades dos servidores. Perfeito. A informação ela é uma arma, né? Muito importante, a gente tem que cada vez mais estar municiado de informações para saber contrapor esses debates todos, para saber quando é real o que um governador está falando ou pregando ou não é, que nem o Cid nos trouxe, que, né, muitas vezes tem um alarmismo muito grande em falar algumas coisas, só que quando se vai a fundo na informação mesmo, se descobre que não é bem por aí, né? E os canais de comunicação do sindicato estão aí para isso. Essa nova ferramenta
Acho que vai trazer vai agregar muita coisa positiva, né? Eu queria agradecer, então, muito o nosso convidado aí, o Cid, né, que é nosso companheiro de luta e nosso economista também, nos presta um serviço essencial no sindicato, e que bom que tu aceitou o nosso convite para estar junto conosco, Cid, agradeço em nome do sindicato e de todo mundo que está nos assistindo, e o Fabiano também, nosso coordenador geral, aí, nosso camarada de luta. Foi uma honra estar com vocês aqui. Pedir desculpas geral para quem está nos assistindo pelas dificuldades de alguma falha na internet, alguma falha na imagem, mas isso faz parte, né? Todos nós estamos nas nossas casas, né, com as nossas estruturas, que a gente não é profissional para isso, né, muitas vezes. Então a gente faz da forma que dá, assim como está todo mundo em casa, e a gente tem que estar nesse isolamento social, né, que é muito importante. Não entrem em fake news, não entrem nessa onda de que no Brasil não vai acontecer. Hoje mesmo pela manhã estava me atualizando que existe uma certa subnotificação também nos Estados Unidos, mas que já tem uma tendência de mais de 2.000 mortes por dia lá, né, que é um país gigantesco, assim como o nosso. Então a gente tem que ter muito cuidado e não afrouxar agora, que a gente já está conseguindo, né, manter esse isolamento. A gente não pode desistir dele agora e temos que lutar com as ferramentas que a gente tem. Então busquem sempre as ferramentas de comunicação do sindicato, nosso site, nossas redes sociais, agora esse novo canal do YouTube. A gente vai estar levando muita informação para vocês, e mantenham-se em casa, pessoal. Fiquem em casa, né? E a gente sabe que a nossa justiça não vai parar. Então, um abraço a todos. Vocês querem fazer uma despedida aí, Cid? Cuidem-se. Não, é só prazer imenso aí estar participando desse primeiro programa aí, desse importante canal que vocês estão abrindo aí com a categoria, com a sociedade, e dizer que a nossa luta é diária, né? Principalmente nesse momento de muita incerteza que nós estamos vivendo. Mas também já dá para a gente apontar algumas certezas. E uma das certezas é isto, né, que nós discutimos aqui, e eu acho que esse foi o objetivo, né, é a gente olhar esse quadro para frente e que a gente saia sem perdas, né, e que a gente construa uma nova sociedade. Obrigado. Obrigado, Cid. Fabiano? Era isso. Da minha parte, um abraço a todos e todas. Um abraço a todos e todas. Seguimos aqui na luta e cuidem-se. Então tá, um abraço a todos, pessoal.